Olá amigos da TVNet Botelhos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que nem todo mundo se preocupa, que é a eletricidade. Para falar sobre isso, nós convidamos o engenheiro eletricista com ênfase em eletrotécnica, Elvis Moreno. Minha área é engenharia de proteção industrial. Eu sou engenheiro eletricista com ênfase em eletrotécnica, me dediquei mesmo à área de proteção industrial, mas até por questão de mercado, por eu dedicar mais à área, a Magneto se tornou uma empresa praticamente hoje de consultoria, desenvolvimento de projeto, também de execução, na parte industrial mesmo, direcionada à parte elétrica e proteção, né? O que o consultor faz? Ele vai na empresa e descobre o que está fora de norma, ou que está trazendo problema para a empresa, ou muitas vezes no momento da formação da empresa ele vai desenvolver, né, os projetos, ou da ideia, né, dentro das normas atuais dos projetos. Para você ter ideia, a NBS 5419 até esse ano tinha na faixa de 30 e poucas folhas. Hoje tem 300, né? Então vocês veem a complexidade, isso está até fechando portas para muitos, mas hoje os profissionais têm que preocupar com a qualificação mesmo. Com o consumo de energia ficando cada vez mais caro, você acredita que isso vai gerar uma demanda maior de serviço na sua área? Olha, hoje o que está acontecendo, todo profissional tem que se especializar. Então a demanda vai aumentando, o número de profissional talvez vão ficando carentes, porque aqueles que não dedicam acabam desaparecendo do mercado. E com isso, está faltando mão de obra sim. Eu acho que está faltando. Às vezes as pessoas imaginam, nossa, um técnico, um engenheiro vai me custar caro para a obra, mas não tem noção o custo adicional que ela se paga durante toda a vida útil dessa construção, mesmo residencial. É muito importante ter profissionais que desenvolvam o trabalho. Em seguida, que a gente começa a desenvolver esse trabalho, os projetos, e acertar, ele fala, meu Deus, como eu economizei, como eu estava perdendo energia, como minhas contas estavam caras. Imagina em cada residência, um chuveiro, como é significativo, nesse consumo, no somatório total das cargas. O índice de consumo de energia é importantíssimo. Nós estamos com um problema de energia no Brasil, que é um problema muito sério. Todo mundo hoje, quando se paga a conta de energia, assusta com o índice, o elevado preço, o elevado índice de reajuste. É muito comum também, nós tivemos alguns trabalhos que as pessoas solicitavam aumento de carga porque a empresa cresceu e não daria mais aquela carga que estava ali pré-estipulada. A gente corrigiu sem mexer na carga na energia. Na verdade era um consumo exacerbado, consumo errado, perda de carga. Não só pelo consumidor, mas sim pela má qualificação dos profissionais que fazem parte dessa área. Eu acredito que o Brasil não esteja só precisando, ou talvez nem seja o caminho, a construção de novas hidrelétricas, ou qualquer tipo de termoelétricas, a produção de energia. Nós precisamos aprender a desperdiçar menos. O problema no Brasil é cultural, é desperdício. Eu diria que a grande ideia seria a esses profissionais de hoje ter a humildade, que falta também muitas vezes a humildade de querer aprender. Aquele negócio, sempre fiz assim, eu sei, ninguém vai me ensinar. Eu acho que eles precisam buscar muitas vezes o Senai. O governo também oferece. Construção civil, por exemplo. A gente vê o Sebrae mesmo, oferece possibilidades das pessoas melhorarem seus conhecimentos e adaptar ao novo mercado de trabalho. Mas sem dúvida, pela evolução hoje, o mercado está de portas abertas, está faltando profissional. O consumidor hoje ele não tem muita segurança do trabalho prestado na construção civil. Exatamente, é muito sério essa questão. Falta segurança, a mão de obra hoje, devido justamente à escassez da mão de obra, os profissionais, mesmo aquele que não está bem qualificado, ele cobra aquilo que ele acha que merece e as pessoas acabam tendo que aceitar, e por isso vai dificultando. Por exemplo, dizendo um pouquinho do trabalho da Magneto Engenharia, como que nós começamos, como nós trabalhamos? Começamos uma obra, a primeira coisa que nós fazemos é o estudo de solo. Nós temos equipamentos que vai medir a intensidade do solo, a descarga, enfim, condutibilidade elétrica do solo. Por que isso acontece? Às vezes as pessoas falam, mas que isso? Você precisa conhecer, medir o solo para começar esse trabalho? Eu digo sempre, você vai fazer uma cirurgia, seja ela qual for, uma cirurgia, por exemplo, do coração. O médico vai te solicitar um exame de sangue. Você vai fazer sem questionar nada. Agora você vai fazer uma construção, uma empresa, uma casa e não vai fazer análise de solo. Você tem que conhecer o solo, conhecer as características. O que falta hoje? Tecnologia e conhecimento. Então eu acho que o grande conselho, você vai iniciar uma construção, inicia de maneira certa, correta. É algo que você vai morar, sua família vai morar, ou que seja um empreendimento,
né? Você tem que prestar atenção que hoje a redução de custo está justamente na programação, no conhecimento, né? Na técnica de tudo isso. Mas quando se fala em proteção, a proteção básica é aquilo que eu falei, desde a amarração, uma soldagem, uma ferragem de alvenaria, como também a bitola, a seção transversal dos fios de uma casa, a questão também de disjuntores, outros tipos de chave, fusíveis, enfim. Então, quando se fala em proteção, é desde o básico, a maneira da distribuição, emenda, fiação, solda, enfim, tudo é muito importante no contexto geral. E na questão da proteção contra raios? Ela é feita visando a proteção de pessoas, animais e circuitos elétricos. Por que isso? Existe a descarga indireta, que muitas vezes não provoca a queima direta no equipamento. Às vezes o teu equipamento está funcionando hoje e vem um surto de corrente muito alto, e naquele momento ele não queima, mas ele desprograma e a vida útil dos seus componentes ficam pré-aquecidos, há pouco tempo ele começa a te dar transtorno, problema caro e seríssimo para a empresa. Então, quando se fala de descarga atmosférica hoje, antigamente era muito visado a questão de raios, pessoas físicas, né? E hoje não é mais assim. Mudou totalmente o conceito de proteção. E o Brasil é campeão em bons equipamentos. Santa Rita do Sapucaí hoje é o grande espelho do mundo, inclusive da Alemanha, né? Está pertinho da gente aqui. E estão aí no topo do mundo. Hoje somos referências mundial, principalmente aqui no sul de Minas, Santa Rita do Sapucaí. Pouso Alegre está avançando muito nessa área também. Agora, dentro de uma casa, quais são assim, alguns cuidados em momentos de chuva? A primeira coisa que a gente sempre diz, qual o local mais seguro da casa? Uma casa comum que não dispõe desses equipamentos, nenhum dispositivo como supressores. O melhor lugar a se ficar, eu diria que é um local seco, né? Se a sua casa tiver condições ou tapetes ou assoalhos de madeira, isso ajuda. E principalmente, quanto mais no centro de um quarto, por exemplo, é melhor. Distante, mais que possível, da rede elétrica, é muito comum pelo conforto que a gente busca hoje, colocarmos tomadas, né, nas cabeceiras de cama, mas no momento das chuvas, das tempestades, um surto de energia, podemos ter o que é chamado de descarga lateral, né? Então esse conforto às vezes pode nos custar caro, ou até a vida. Então o ideal no momento de tempestade é você estar mais distante possível de qualquer ponto de escoamento de energia, né? A parede é um escoamento de energia, principalmente estando molhada, além das ferragens internas da edificação, né, que tem na parede. Enfim, hoje, por exemplo, foi descoberto que as massas internas, aquela ferragem que está dentro da construção, dentro da parede, dentro das vigas e colunas, são muito significativas. Essa talvez seja hoje a grande razão da proteção, né? São as massas metálicas que têm que estar aterradas. É muito importante você aterrar as massas que estão fazendo a gaiola de Faraday, que chama gaiola natural, já estão dentro da alvenaria. Essas também são significativas, elas são altamente significativas e por isso tem que estar aterrado. Então o ponto mais protegido, eu diria, seria uma casa fechada, um quarto fechado, e você no centro, seria um ponto ideal. Agora uma dúvida que muita gente tem Sim. É em relação aos telefones. Sim, realmente os nossos sistemas telefônicos quase sempre não são protegidos. Então existe sim um risco, um índice, né, de probabilidade que é considerável quando numa tempestade você utiliza o telefone físico, esse que tem contato com a linha. No Brasil ainda não se tem uma política séria nesse sentido, e obrigar com que o fornecedor, a operadora, a concessionária proteja o consumidor. Seja na concessionária de energia elétrica, por exemplo, a gente vê o que eles chamam de para-raio, de tensão para-raio de linha. Visa exclusivamente a proteção do transformador e da concessionária. O para-raio de linha não visa a proteção do consumidor. A concessionária entende que esse sistema é para proteger somente o circuito dela, para não gerar custo, despesas. O consumidor deverá fazer a parte dele. É assim que se funciona no Brasil. E da mesma forma, em questão da telefonia, como que essas empresas veem a proteção? Simplesmente para não trazer despesa, onerar o trabalho deles, mas não estão visando em momento algum o consumidor, né? Quase sempre nem existe informação e nem esclarecimento que o consumidor dos riscos que ele corre, né? Quanto ao celular, não, você não tem um contato físico direto, ele não tem uma linha onde vai percorrer e ionizar essa corrente que chega até você. Então, caso você precise utilizar um telefone, é melhor que você utilize o celular, né, se dispor do mesmo no momento da tempestade. Nós fizemos muitas obras para Telemar, né, aqui em Cabo Verde, Serra dos Lemes, a proteção desde torre, como o circuito interno, cabine, supressão a gás, que foi uma revolução também na proteção, foi feito.
Cabo Verde, a cabine central, nós tivemos, trabalhamos, Santa Rita de Caldas, Santa Rita de Sapucaí, fiz também Ibitura de Minas, enfim. Isso... No momento de uma grande tempestade, você lidar com objetos pontiagudos, facas, tesouras, isso tem a ver? É muito interessante porque se investiu muito no Brasil, nos últimos anos, justamente a proteção às descargas atmosféricas. Então foi feito vários estudos. Antigamente acreditava assim, as pontas atraem raios. E foi desenvolvido muitos projetos de várias empresas de maneira internacional. O mundo todo acreditava nisso e achava assim, a atração veio pelas pontas. E isso foi caindo. Ultimamente até acreditam que onde se tem maior massa, tem maior possibilidade de energia. Isso é claro, se você tem um maior número de massa, você tem ali uma concentração de energia, o que proporciona essa diferença de potencial, né? As pontas, em geral, não são mais, pelas últimas pesquisas, não são mais os grandes vilões, né, das descargas atmosféricas, mas sim o número de massa. Agora, uma tesoura, uma faca, por ser metal, né, eles são condutores, então realmente tem que ter esse cuidado. Mas não é o grande problema hoje em dia. Agora, na zona rural, onde a gente ouve falar muito mais em incidências de raio, Sim. Quais são os cuidados básicos que a pessoa deve ter? Praticamente os mesmos. E hoje, fazendas se tornaram grandes empresas. Eu diria hoje, a maior referência que eu conheço em empresa é a Fazenda Sertãozinho. Nesse tempo todo aí, eu diria que já estamos há quase 20 anos ali. Eu montei o sistema dissipativo de cargas, que eu acho que é um dos poucos do Brasil e do mundo, que dissipa a formação dos raios pelas energias e impede a formação das descargas atmosféricas. Existe uma segurança muito grande. Os animais também devem ser protegidos? Os animais também. Um simples aterramento em cercas metálicas, né? É muito importante. Mas existem as hastes metálicas que são cravadas no solo, principalmente em uma distância de a cada 200 metros, a cerca de arame. Deve ter um aterramento comum, isso ajuda bastante, né? Você tem ideia de quantas empresas você já atendeu fora daqui? Olha, eu diria grandes empresas, em termos de grandes projetos, mais de 100. Um dos maiores trabalhos que eu tive, eu acho assim, a maior dimensão em trabalho mesmo, que ali me deu aquela alavancada, foi na Escola Agrotécnica de Machado. E hoje a Escola Agrotécnica é a Escola Federal, né? Consultor de toda a proteção lá, desde equipamentos como pessoas físicas, de todos os prédios da escola. E o grande marco da minha vida foi quando o meu professor, o Silvio, já estava no 3º ano de engenharia e me chamou para desenvolver com ele, eu fui até consultor com ele, do Hospital Alzira Velano, a proteção do Hospital Alzira Velano em Alfenas, que hoje é uma grande referência, né? Eu devo muito ao meu querido, saudoso Haroldo Bastos, foi também um grande professor, um grande mestre. Eu desenvolvi um projeto, uma consultoria de projeto para o sistema de iluminação e proteção da Curimbaba em Poços através da BS Automação, sistema de proteção da Logoplástica em Poços de Caldas. Eu fui consultor da Pênalti Cambuci, da cidade de Machado. Eu sou engenheiro responsável pela execução da proteção, por exemplo, do Santander de Belo Horizonte, na Afonso Pena. Fui engenheiro responsável pelo Santander da cidade de Uberaba, da cidade de Uberlândia. Sou também engenheiro responsável pela execução do projeto quando houve a fusão aqui do Unibanco com o Itaú, na cidade de Botelho. Sou responsável pela Cristais São Marcos desde o ano de 2001 e me dá muito orgulho quando eu passo lá e imagino assim, essa empresa, eu sou responsável pela proteção de tudo isso. Onde exporta, França, Alemanha, Holanda, e a gente saber que legal, né, que eu sou responsável por isso tudo aí. Sou responsável pela Citicar em Poços de Caldas, o novo galpão onde abriga o maior número de caminhões, né, Cochupé, né, em Monte Santo de Minas. A gente ficou um bom tempo fazendo distribuição de rede, né, de dados. Eu acabei permanecendo, né, dentro da Cochupé. Eu, por exemplo, sou consultor da Cargill, na cidade de Alfenas, de motores, né, economia de energia, enfim, otimização de motores. Todas as igrejas de Botelhos presentes estão na minha responsabilidade. Quando a gente fala de responsabilidade, isso é muito sério para as pessoas às vezes que não têm conhecimento. O que é responsabilidade? Não é só o que você fez e aquilo está protegido. Você assume a responsabilidade perante os órgãos governamentais e o próprio CREA, né? E o Ministério do Trabalho, enfim. Então a gente é responsável mesmo. Você está documentado que o que acontecer ali, a responsabilidade é do engenheiro. Então eu sou responsável por todas as igrejas de Botelhos. Sou também o engenheiro responsável pela proteção do sistema da Torre de Autocentro em Botelhos, né, que nos deu essa oportunidade de trabalho, também carta branca. Enfim, temos muita história para contar. Como eu já trabalhei, né? Quantas obras nós já fizemos. Então isso é muito legal. Eu também, Vânia, não poderia deixar de registrar meus agradecimentos, né, e dizer como foi importante para mim a empresa Rede Universo, a Igreja Deus é Amor,
que também estiveram sempre me dando oportunidade de trabalho. Montei através da Igreja Deus é Amor várias emissoras de rádio no Brasil. No Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis, em Sonora montei a Rádio Transcontinental, montei a Rádio Campina Verde também, lá já na divisa de Goiás, muito importante para mim. A Rádio 900 Partir de Alferes, montei a Rádio Onda Verde, Cabo Verde também, montei a Rádio Sol, né, que a nossa história está ligada a ela também, Boteiros. A maior dignidade do homem está no trabalho, né? Então eu sou eternamente grato àqueles que me dão a oportunidade de ter essa dignidade, de me dar o trabalho. E eu escolhi estar em Boteiros. Pena que, infelizmente, trabalho menos aqui devido ao tamanho da cidade. E acreditamos que com o tempo isso possa modificar, mudar, né? Porque a tendência de tudo é evolução, nós torcemos para a evolução. E como também às vezes dói o coração em ver grandes profissionais que são destaques hoje no mercado de trabalho não estão aqui justamente por falta de oportunidade. O que eu mais quero, torço, é que Botelhos cresça, traga indústria, acreditando no futuro melhor. Esse é o slogan da Magnéssia Engenharia. Obrigado, Vânia Marques, também muito grato pela oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho.